Nós vamos ler a partir do versículo 10, viu, Nath, por favor? 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 10 em diante. Deus tem tratado conosco ao longo desses domingos aqui, o 8º já, falando a respeito da vida plena, da vida em abundância que o Senhor Jesus vem para nós. Em João 10:10, que eu acredito que a gente já tenha guardado no coração, diz o quê? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus? Para dar vida e abundância. Isso. E Ele quer tratar conosco sobre isso. Quem encontrou diz amém? Então o Senhor falou a Samuel, como rei, pois ele me abandonou. Desculpe. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados o trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Senhor, desde que esse culto começou, o Senhor está falando aqui. Continue então tratando com as nossas vidas. Que teu Espírito continue a conduzir, a falar aos nossos corações aquilo que o Senhor sabe que nós estamos precisando. Assim, crendo que a tua palavra é a luz, é a verdade, é a salvação, nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Amém. Quem quer essa vida abundante no Senhor? Eu quero lembrar que Deus tem essa vida para nós. Irmãos, esse texto Deus trouxe ao meu coração para que a gente tenha aqui nessa noite a oportunidade de fazer algumas reflexões de vida. Para a gente refletir sobre algo muito importante. Quando nós vamos para a palavra de Deus, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos aprendendo
que Deus ele trabalha dentro de princípios, princípios que Ele mesmo estabelece. O que são princípios? São regras, são condutas. Deus ele age conforme esses princípios. E quando se trata de princípio e regra, até mesmo em nosso meio, sabemos que toda vez que um princípio é quebrado, que uma regra é quebrada, vai existir uma consequência. E o que aconteceu aqui nessa triste história envolvendo o rei Saul, é algo que o Espírito Santo traz aqui ao meu coração. Quero compartilhar com vocês, porque se trata de talvez um dos mais importantes princípios de Deus, princípios de bênção na nossa vida, que é a obediência. Basta a gente atentar que todo o problema do pecado do mundo começou por causa da desobediência. Lembra do jardim do Éden? Vocês podem tudo, só não comam dessa árvore. O que foi que aconteceu? Desobedeceram e o pecado entrou no mundo. Mas aqui eu quero convidar os irmãos a uma reflexão ainda maior, no que se refere a gente perceber o que é que a gente entende como obedecer a Deus de fato e de verdade. E se eu digo que estou obedecendo mesmo a Deus, se isso é verdadeiro, ou será que eu também não estou me rendendo? E na verdade, dizendo que estou fazendo para Deus, eu estou tentando satisfazer e fazer as coisas do meu jeito. Aqui, quando a gente olha, percebe algo surgindo que hoje a teologia, a história, a ciência fala, que acompanha o desenvolvimento do ser humano. A gente vive hoje o que começa por aqui, as consequências da pós-modernidade e do relativismo. Tudo depende agora do ponto de vista. O que é pós-modernidade, pastor? É um movimento, vou tentar resumir de uma forma bem simples. O homem pós-moderno é o seguinte: antigamente Deus era o centro. Amém? Deus era o centro. O homem pós-moderno começa a se desenvolver intelectualmente, filosoficamente. Ele pega Deus que está no centro, na frente, ele faz assim: Deus, dê licença aqui. E ele passa na frente. Porque ele começa a entender o seguinte: eu sei e eu aprendi o que eu quero e as coisas precisam ser como eu penso e como eu acho. O relativismo, já diz a própria palavra, tudo é relativo. Porque se você quer ser feliz, se você quer o melhor para a sua vida, faça então do jeito, se te faz feliz, se te faz bem, se te faz o que é bom para você, então faça. As coisas, se é do seu jeito, está te agradando, é como você gostaria que fizesse, então faça. Só que, irmãos, aqui aconteceu um grande problema com Saul. Samuel, eu fico imaginando a tristeza do coração dele de ser o portador dessa notícia para ele. Recapitulando, Israel, no início da sua jornada, ela tinha um comando, um modo de governo chamado teocrático. Quem mandava era Deus. Deus era soberano entre o povo e ele fazia isso através dos seus sacerdotes, homens que tinham ali todo um protocolo de aproximação com o Senhor e eram direcionados pelo próprio Deus. Foi o que aconteceu, período de conquista, missionário da Deus. Israel começou a ver as outras nações e notou que em cada nação tinha um rei. Então os israelitas quiseram, a gente quer um rei também para nós. Aí fizeram pressão para Samuel. Samuel, nós queremos um rei. Todo mundo tem rei. O problema desse negócio de todo mundo, Fabi, né? Então, porque todo mundo tem, a gente acha que é bom, né? Mas nem o que todo mundo tem, nem o que todo mundo faz, muitas vezes é bom para nós. Mas o povo insistiu com Samuel. E Samuel foi ao Senhor: Senhor, e aí? O povo está querendo o rei. Vou escolher um rei. E escolheu Saul. Irmão, Saul vinha de uma família abençoada. Aliás, isso mesmo, Saul vinha de uma família abençoada. Eu convido para você, aqui tem alguém que conhece, sei que você conhece a história. Quem não conhece, leia os livros de Samuel. E Saul saiu para trás de jumentas perdidas do pai dele nas montanhas e se encontrou com Samuel, sacerdote. E Deus tinha revelado: olha, você
vai ser o novo rei de Israel. Eu, sim. O texto diz que ele era um cara que se destacava pela altura, era um cara bonito, era um cara que tinha porte de rei, e naquele momento ele foi ungido. Você sabia que ele foi cheio do Espírito Santo? Que no momento que ele foi ungido, ele profetizou, ele foi cheio do Espírito Santo, e o povo se alegrou. Temos um rei. Samuel ficava ali como conselheiro, orientador, e Saul começou a governar. E o período de Saul foi dando sequência ao período de conquistas, sempre agindo na direção do Senhor, que falava por meio do profeta Samuel. Nesse episódio, o que é que acontece? Samuel chama Saul, o Senhor diz: você vai atacar os amalequitas, e Deus está sendo claro, não é para escapar ninguém. Você precisa chegar lá e destruir tudo. Tudo, não é para sobrar nada, nenhum animal, tudo certo, Saul, tudo certo, Samuel. E o resultado a gente viu aqui. Chegou lá, já começou poupando a vida do rei, para exibir como uma espécie de troféu. Capturou o rei dos amalequitas, o Agag, não poupou o rei. Depois ele viu umas ovelhas bonitas, viu uns bois gordos. Rapaz, isso aqui tá bom para a gente adorar a Deus, não vamos matar não. Vamos levar para a gente adorar o Senhor. E nisso, o Senhor, tudo isso chegou ao coração de Deus. Deus chamou Samuel: Samuel, vá lá, porque eu não quero mais saber de Saul no reino. Tudo que eu pedi, mandei ele fazer, ele não fez. Samuel vai lá, ele estava no monte, fazendo um altar em sua honra. Porque às vezes é assim que acontece com muita gente. Quando as coisas começam a dar certo na nossa vida, a gente começa a se achar. A gente começa a se achar. E eu costumo dizer, quem começa a se achar está começando a se perder. E aí vai lá, e vem essa conversa. Como assim? Samuel, Saul, você fez tudo o que o Senhor mandou. Fiz tudo como o Senhor instruiu. Que barulho de ovelha é esse aí? Que barulho de boi é esse aí? É porque eu separei para a gente adorar o Senhor. Foi isso que Deus mandou fazer? Mas é para consagrar o Senhor. Foi isso que Deus mandou fazer? Será que Deus tem mais prazer em gordura de carneiro ou em quem obedeça a sua palavra? Irmãos, a obediência é uma coisa que é simples. Ou obedece, ou não obedece. Não tem meio. Ou obedece, ou não obedece. Aqui está um grande ponto. O que Saul fez aqui é o que a gente está vivendo, uma grande realidade, amados. Muita gente insistindo em fazer as coisas do seu próprio jeito, a sua própria maneira. A gente precisa refletir sobre isso. O que eu estou fazendo é o que Deus quer ou é o que Deus quer, o que eu quero? Eu estou fazendo as coisas do jeito de Deus ou estou fazendo do meu jeito? Tem gente que diz assim: Deus falou ao meu coração. Escute, meu irmão, minha irmã, eu não duvido disso não. Deus fala ao nosso coração. Mas às vezes eu fico preocupado que Deus fala. Tem gente que Deus fala tanto ao coração que eu me sinto pequenininho assim, porque Deus não fala tanto comigo assim não. Você sabe qual é a forma mais direta, prática e objetiva que Deus tem de falar com a gente? Por meio da sua palavra. Eu não estou dizendo com isso que Ele não fala, Ele fala. Mas eu preciso pedir ao Senhor o discernimento sobre o que de fato é a vontade de Deus e o que é a minha vontade, porque isso pode misturar. O apóstolo Paulo, ele fala, para nossa reflexão, ele diz uma profecia aqui para Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim, só preste atenção. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija
exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Orientações de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Irmãos, estamos vivendo esse tempo. Chegou esse tempo. A sã doutrina, que é a palavra de Deus, tem incomodado muita gente. E quando ela incomoda, a gente vai então atrás de outras coisas que nos agradem. Eu falei isso aqui hoje de manhã. Ah, pastor Edson, o senhor é uma bênção na minha vida. Pense no homem de Deus. Senhor pastor, o senhor é meu pastor, nada me faltará. O senhor é uma bênção. Eu sou uma bênção na tua vida, até eu estiver falando o que você quer ouvir. Mas no dia que Deus me dá uma palavra que você não quiser ouvir, pastor Edson não vai prestar mais. No dia que Deus me usar e contrariar você, é aí que a gente vai saber aonde é que está a nossa fé. Porque estamos vivendo isso. As pessoas querem ser abençoadas. Quem quer ser abençoado? Amém. Mas nem todo mundo quer obedecer. Nem todo mundo quer obedecer a Deus. Quer tudo do seu jeito. Então aqui a palavra é meio coisada aqui. Eu vou para ali, que ali só fala de vitória. Ali só fala de dinheiro. Quer saber? Meus pastores estão na internet, no YouTube. Tudo lá. Só falo o que eu quero ouvir, tudo apertadinho, sentado nos tamboretes. Né? Os cabelos coisados lá. Eu falei isso de manhã, irmãos, no nome de Jesus. É uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Mas muita gente se incomoda. Ninguém, não vejo falar: ei, se você continuar pecando, você vai para o inferno. Você tem que parar de pecar. Você tem que deixar de lado a prostituição, a pornografia. Você tem que parar com a mentira na sua vida, com a fofoca, esses pecados escondidos. Sem santidade ninguém vai ver Deus. Isso não fala, isso incomoda. Isso incomoda. Assim não. O que é que tem, pastor? Todo mundo está fazendo? Oh, irmãos, essa reflexão, ela é muito profunda para a nossa vida. Tem gente que está tentando encaixar Deus dentro da sua vontade. É o Deus da caixinha de promessa. Todo mundo só quer caixinha de promessa. Ninguém quer caixinha de lapada. Né? Não é assim? A coceira nos ouvidos, irmã Cileide, já começou. Já começou. A palavra de Deus, as pessoas estão desobedecendo. E detalhe, falando igual Saul: eu fiz conforme o Senhor mandou. Eu separei o bichinho aqui para sacrificar a Deus. Conversa, irmão. Conversa. Deus, Ele quer a obediência. Princípio de bênção na nossa vida: obediência à sua palavra. Parar de relativizar. Parar de correr atrás. E ó, irmão, hoje o que mais tem é isso. Lugar para você ouvir o que você quer. Tem curso, você paga não sei quantos mil, né? Teve um rapaz aí, coitado, que entrou nessas coisas de você pode tudo, um coach aí, não sei das contas. O cara foi correr 10 quilômetros, morreu. Alguém soube dessa história aí? Alguém soube? O cara correu. Porque você tem que romper o seu limite. Você pode, você é capaz. O rapaz jovem, David, correu e morreu. Oh, meu irmão, o caminho para a vida abundante passa por Cristo. O caminho para a vida abençoada passa pela obediência à palavra do Senhor. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não
Não é seja feita a minha vontade, não. É seja feita a vontade do Senhor. Sabe, Jesus já chateado. Ele falou lá em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas ninguém faz o que eu digo? Jesus é Senhor? Se Ele é Senhor, já está entendendo? Ele é Senhor. Então, depois do Senhor vem o servo. E o servo obedece ao Senhor. Mas todo mundo chama Jesus de Senhor, mas ninguém faz o que Jesus diz. Jesus disse: perdoe seu irmão. Não perdoa. Jesus diz: para de pecar. Não para. Jesus manda um monte de coisa, mas não para. Porque é tudo no meu jeito. Na igreja estamos dando glória, aleluia, louvando a Deus, mas em desobediência. A nossa maior referência. Pastor, como é que a gente lida com isso? Pegando a nossa maior referência, Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. João 6,38. Olha como ele fala aqui: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Você pode profeticamente dizer para essa pessoa: você é de Jesus? Isso, amém? Então ele diz assim: essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio ao mundo e não fez o que ele queria. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não fez o que quis. E a gente quer viver fazendo o que a gente quer. E quer que Deus abençoe. Senhor, vai aí, abençoe. Estou adorando, estou louvando, estou glorificando. Não adianta se estiver desobedecendo. Não adianta, amados. Eu encerro essa palavra com o exemplo do Jonas, né? Diz assim para o seu irmão: irmão, cuidado com a barriga do peixe. Como assim, pastor? Quem conhece aqui o profeta Jonas? Profeta do Senhor. O Senhor liga para ele: Jonas. Isso aqui é contextualizando, viu, irmão? Jonas, pois não, Senhor. Vá a Nínive, pois aquele povo ali, o que eles estavam fazendo não estava agradando meu coração. Vá e anuncia minha palavra. Diga que eles se arrependam, senão eu vou destruir todo mundo. Vá a Nínive. Sim, Senhor, eu vou, Senhor. Desligou o telefone, foi só o tempo de desligar. Vou nada para Nínive. Um povo ruim, povo pecador, matadores de profeta. Vou nada, Cláudia. Eu vou para Tarsis. Tarsis, o pessoal é gente boa. Tarsis, o povo não dá trabalho não. Eu vou para lá. E aí pega o barco, paga a passagem. Olha a confusão que deu. Tempestade, maremoto e todo mundo se acabando. Ei, cuidado. A desobediência, ela pode afetar tanto a gente como as pessoas que estão à nossa volta, viu? As consequências da desobediência muitas vezes não atingem só uma pessoa, mas atingem até as pessoas que estão à sua volta. Preste atenção nisso. Quando finalmente Jonas ali, quando ele é interpelado pela tripulação, ele confessa: Deus está com raiva de mim porque eu desobedeci ele. E aí, como é que a gente resolve? Me joga no mar. Jogam o Jonas no mar, acabou a tempestade. Aí vem quem? O peixe, que nem meu pai faz. O peixe fez assim, lá, engoliu o profeta. Quem lembra quantos dias ele ficou na barriga do peixe? Diga para o seu irmão: 3 dias, irmão. 3 dias. E diz a palavra que do ventre do peixe
Jonas clamou ao Senhor, pediu perdão para o Senhor, se quebrantou diante do Senhor. Senhor, eu vou, se o Senhor me tirar daqui, eu vou. E aí o peixe sente um mal-estar, como um profeta estragado, né? Passa mal e bota o profeta para fora. Aí Jonas vai a Nínive e prega. Escute, estava nos planos de Deus Jonas ser engolido por um peixe? Mas por que aconteceu então? Deus não quer o nosso sofrimento. Mas escute, se for necessário, Ele vai permitir que alguns peixes engulam a gente. Mas não necessariamente que a gente precise passar por isso, desde que a gente obedeça. Preciso estar em obediência à palavra de Deus. Não é sacrifício, não, é obediência. Deus pede fidelidade, Deus pede amor, Deus pede alegria, mas Deus pede acima de tudo que eu obedeça. Cada princípio, mandamento, promessa de Deus está condicionado à obediência à sua palavra. E no nosso tempo, o que mais a gente tem quebrado é isso. E ainda se atreve a dizer que é da vontade de Deus. Não, irmão. Eu fico desconfiado quando algo está muito agradável. Quando a coisa é muito fácil, desconfie. Porque a vontade de Deus geralmente é muito divergente da nossa. E não adianta, eu usei essa expressão já de manhã, agora há pouco. Não adianta vir com desdrobo para Deus. Não adianta. Não adianta estar com as melhores intenções. Tem um ditado que diz assim: das melhores intenções, o inferno está cheio. Não adianta. É obedecer. Obedecer a Deus é fácil? É não. Por isso que eu digo que a obediência é também um identificador de fé. Porque só quem crê que Deus vai cuidar vai obedecer, Daniel. Quem crê que Deus vai cuidar da sua vida? Então essa fé ela vai ser determinada então, na medida que você entrega a sua vida para Ele e passa a fazer do jeito que Ele está mandando. Eu costumo falar: manda quem pode, obedece quem tem Jesus. Amém? E é essa obediência que vai trazer verdadeiramente vida abundante para nós. Saul teve tudo para ser um grande rei. Teve tudo para ser um grande rei. Mas ele deixou que o orgulho, a arrogância, a soberba subisse tanto ao teu coração dele se achar no direito de fazer as coisas do jeito dele. E não pode ser assim. Ou é do jeito de Deus. Meu amigo pastor Jorge sempre fala: o jeito de Deus pode até, ou aliás, o nosso jeito pode até parecer bom, mas pode ter certeza que o jeito de Deus é o melhor. Amém? Então vamos ouvir a palavra de Deus e obedecer a sua palavra, porque é isso que traz vida para nós. Muitas vezes não vai ser agradável. Jesus lá no Evangelho de João, depois dele trazer um discurso daquele bem pesado, alguns discípulos disseram assim: mestre, duro demais para nós eu ouvir esse discurso, quem pode suportar? E aí diz a palavra que muitos discípulos o deixaram. Aí Cláudia, Jesus olha para os 12 que ficaram assim quietinho, mais ou menos assim no cantinho: e vocês não querem ir embora não? Pode ir, eu não vou mudar uma vírgula do que eu disse. Aí levanta quem? Nosso amigo amado Pedro. E Pedro diz assim: mestre, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é o nosso desafio de fé. E quem está preparado a encarar esse desafio vai ter vida abundante. Amém? Não sei o que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Dê glória a Jesus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus.